Esta é a história de Enoque, um mero mortal convocado para repreender os celestiais. Prepare-se para uma narrativa chocante que desafia os limites da imaginação, revelando um passado mítico onde os pecados dos imortais levam à corrupção da humanidade e ao advento do julgamento final. Abrace-se, pois esta não é uma história para os fracos de coração. Mas antes de começarmos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Deixe seus comentários e sugestão. Vamos começar. Adão caiu e os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nossas filhas eram lindas, mas os anjos, os filhos de Deus, viram e foram consumidos pela luxúria. Um dia, eles decidiram que queriam descer à terra e se casar com nossas mulheres. Eles queriam ter filhos próprios, mas Semiasa, o anjo-chefe, o líder dos vigilantes, ficou com medo de que seria punido sozinho por este grande pecado. Então, esses anjos se uniram com um juramento sagrado. Eles juraram que nunca abandonariam este plano. Desviaram-se do Criador. Veja, eles desceram nos dias de Jared no cume do Monte Hermon e tomaram para si esposas. Cada um escolheu para si uma e começaram a se contaminar com elas. Estes anjos ensinaram a estas mulheres encantos e feitiços, magia. Mas quando estas mulheres engravidaram, deram à luz os grandes gigantes. Eles consumiram toda a nossa comida e não demorou muito até que fosse impossível sustentá-los. E quando nosso suprimento acabou, os gigantes se voltaram contra os homens. Eles nos devoraram como feras. Eles pecaram contra nossos pássaros e feras. Toda a terra foi corrompida. Eventualmente, um desses anjos caídos, chamado Azazil, ensinou aos homens sobre esta substância chamada Mete. Ela nos permitiu fazer espadas, facas, escudos e couraças. E tanta impiedade surgiu. Toda a terra estava cheia de sangue e injustiça. Então, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, eles viram os gritos da terra que acusavam Semiasa por se misturar com mulheres terrenas, levando ao nascimento dos grandes gigantes. Então, o Criador, o Santo e Grande, falou e enviou o anjo Uriel ao filho de Lameque. Ele lhe disse: "Vá a Noé e diga-lhe para se esconder. Revele a ele o fim que se aproxima, que toda a terra está prestes a ser destruída e um grande dilúvio está prestes a vir. Diga-lhe como ele pode escapar para que somente a sua semente possa ser preservada." Então, o Criador falou ao anjo Rafael: "Amarre Azazil de mãos e pés. Então faça uma abertura no deserto e jogue-o lá dentro. Depois atire pedras pontiagudas sobre ele e cubra-o com escuridão. Deixe-o ficar lá para sempre. Ele será lançado ao fogo no dia dos julgamentos. Veja, toda a terra foi corrompida pelas obras que foram ensinadas por Azazil. A ele atribua todo o pecado, destrua os filhos da fornicação e os filhos dos vigilantes. Vire-os uns contra os outros para que possam se destruir em batalha. Eles não terão uma vida." O Criador então disse a Miguel: "Vá, amarre Semiasa e seus associados que se contaminaram com mulheres. Deixe-os testemunhar a destruição de seus filhos. Amarre-os por 70 gerações profundamente nos vales da terra até o dia do julgamento. Naqueles dias, eles serão levados para o abismo de fogo para serem atormentados para sempre e sempre. Só então todo o mundo será purificado. Um dia, eu, Enoque, estava abençoando o Senhor da Majestade e o Rei das Eras, até que este anjo santo me chamou e disse: "Enoque, vai e diga aos vigilantes que deixaram o alto céu que eles trouxeram uma grande destruição aqui na terra, que eles não obterão paz nem perdão por seu pecado. E por mais que eles possam amar seus filhos, Deus diz que eles testemunharão sua total destruição." Eu fui e disse a Azazil: "Uma sentença severa foi pronunciada contra você e você não obterá paz por causa das coisas que você ensinou à humanidade. O pecado e a impiedade. Deus não vai mais tolerar você e ele não vai mais ouvir seus pedidos." E eu fui e falei com os vigilantes juntos e eles estavam com medo. Medo e tremor absolutamente os apreenderam. Então, eles me instaram a escrever uma petição em seu nome para que pudessem obter perdão.
E eu realmente escrevi sua petição. Orei em relação a OS, seus espíritos e suas ações individualmente. Perguntei ao Criador se ele perdoaria os vigilantes de qualquer maneira. Mas naquela noite, um sonho veio até mim. Foi esta visão onde esta voz me disse para repreender os vigilantes. Era um claro sinal de que a petição deles foi negada. Veja, quando acordei, voltei para eles. Todos estavam sentados, reunidos, chorando com os rostos cobertos. Mas eu ainda continuei a recontar as visões que tive em meu sono. Comecei a falar as palavras de justiça, uma grande repreensão a OS vigilantes celestiais. Escrevi a petição de vocês e em meu sono vi que a petição de vocês não foi concedida. Deus diz que ao longo de todos os dias da eternidade a petição de vocês não será concedida. Deus diz que ao longo de todos os dias da eternidade a petição de vocês não será concedida. Deus diz que a partir deste dia em diante, vocês não subirão ao céu por toda a eternidade e permanecerão aqui e serão presos até o fim da terra. Mas não até que vocês tenham visto a destruição de seus amados filhos. Não haverá tal coisa como o céu ou um gigante. Agora, na visão, fui convocado com esta névoa e ela me levantou para o céu. Fui levado diante do próprio Criador em um espetáculo de fogo e relâmpagos. Ele me disse: Enoque, vá dizer a OS vigilantes que te enviaram para interceder por eles. Diga-lhes que vocês deveriam interceder pelos homens e não os homens por vocês. Por que vocês deixaram o alto, santo e eterno céu para se deitarem com mulheres? Vocês eram seres espirituais, vocês têm uma vida eterna, vocês são imortais, o lugar de vocês é no céu, e é por isso que eu não designei esposas para vocês. Vocês se contaminaram com as filhas dos homens. Agora, estes gigantes, que são produzidos de espírito e carne, eles terão que permanecer aqui na terra, e aqui eles serão chamados de espíritos malignos. Os espíritos dos gigantes, seus filhos, eles afligirão, oprimirão, destruirão, atacarão e trabalharão destruição aqui na terra até o próprio dia do julgamento. Vejam, vocês vigilantes estiveram no céu, mas nem todo o mistério foi revelado a vocês. Ainda assim, vocês só conheciam os inúteis, que vocês deram a conhecer a estas mulheres, e através destes mistérios, a humanidade cometeu muitos pecados. Então, para vocês, Deus diz, vocês não terão paz. Assim concluímos nossa jornada através desta narrativa épica, um conto de anjos caídos, gigantes terríveis e a coragem de um homem chamado Enoque. A história nos leva a refletir sobre a natureza do pecado, a corrupção e a busca pela redenção. É uma lembrança de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a justiça podem prevalecer. Esta história permanecerá conosco, ecoando em nossas mentes, muito depois de termos virado a última página. Obrigado por assistir, que Deus abençoe sua vida.